Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia a vida de todo ser humano. Dá uma olhada no seu entorno. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Lucas 2, 46. Amém? Lucas 2, 46 em diante. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia, e desceu com eles e foi para Nazaré. Era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém e graças a Deus. Podeis tomar assento. O texto diz que e aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e os interrogando-os. Nesse tempo em que Jesus tinha aproximadamente 12 anos de idade, era o tempo em que qualquer criança, pela cultura judaica, já tinha a sua maioridade para participar das festividades de Jerusalém. E a Bíblia registra exatamente nesse texto em que Jesus, a história de Jesus mais ou menos começa aqui no seu ministério. Isso revela que uma criança, ela pode começar o seu ministério mesmo, com 12 anos, porque 12 anos é a idade da consciência, é a idade que a pessoa pode já decidir, não com maturidade, claro, mas a partir dessa idade ela tem a consciência de fazer algumas decisões na sua vida. E era costume, era uma tradição judaica, que a criança, a partir dos 12 anos, ela poderia já participar das festividades. E Jesus foi e subiu com seus pais, para a festa em Jerusalém. E a Bíblia registra que, logo após a festa, todos os moradores das cidades circunvizinhas, ali da Galileia, que subia para a Judéia, que subia para Jerusalém, eles retornavam. Interessante que naquela época não tinha meios de transportes, e as pessoas faziam essa trajetória a pé. E como o deserto era muito perigoso, então eles iam em grupos com seus familiares, vizinhos, amigos, e eles iam em comboio, até por uma questão de segurança. E no retorno da festa, naturalmente todo mundo que foi, voltou
também com os seus entes queridos. E a Bíblia diz que quando eles chegam de volta em Nazaré, cada um começa a pegar os seus filhos, cada um começa a seguir o seu caminho para a sua casa, e a multidão, eu creio que era grande, porque para você não se dar conta de uma pessoa que não está no meio, tinha que ser muita gente. E quando Maria e José procura por Jesus, não encontra, esqueceram de mim. E aí eles retornam para Jerusalém, a caminho de um dia, e procura Jesus. E a Bíblia, aqui entra o texto: e aconteceu que, passado 3 dias após a festa, eles procuraram e o encontraram numa sinagoga, encontraram num templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e os interrogando. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. E a Bíblia diz que quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Olha a preocupação da mãe, né? 3 dias sem o filho. E deu aquela repreensão: filho, por que fizeste assim conosco? Nos deixou preocupados. Estávamos aqui sem saber o que tinha acontecido, porque todos retornaram, menos você. E o que é que se passa na cabeça de um pai ou de uma mãe quando se perde de uma criança de 12 anos, né? Você está no shopping, aí uma simples distração, o menino se perde, e aí entra o desespero, e daqui a pouco aciona o serviço de segurança do estabelecimento para ver onde é que está. E a mãe, então, mais do que o pai, entra num desespero que somente o cuidado e o amor de uma mãe sabe quando acontece um negócio desse. Aí já começa a chorar, né? Mas aqui, queridos, 3 dias se passaram. Você já pensou se você fica um dia, uma mãe fica um dia sem ver, sem saber o destino de um filho? Como é que fica o coração de uma mãe? Então ela naturalmente ficou preocupada, e ela exortou a Jesus dizendo: por que fizeste assim para conosco? Aí é uma repreensão natural de uma mãe, com autoridade, porque a Bíblia logo em seguida diz que Jesus se sujeitava. Jesus era um filho exemplar, Jesus era um filho que dava bom testemunho no seu relacionamento, na obediência, no temor, né? Na sujeição para com os seus pais, a honra para com os seus pais. Agora, qual foi a resposta de Jesus? E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Eles perguntaram: por que fizeram isto para conosco? Eis que eu e o teu pai, ansiosos, te procurávamos. E ele responde: por que é que me procuráveis? Olha a resposta. É uma resposta que a gente vê aqui, a gente já percebe que não é natural, não é humana. Por que é que você me procurava? Porque a resposta deveria ser naturalmente: oh, minha mãe, meu pai, me perdoe. Mas ele pergunta: por que é que me procuráveis? Aí já entra aqui uma resposta
de alguém que tem um compromisso maior do que o compromisso humano. E Jesus aqui, mesmo sendo um filho, mas tendo 12 anos de idade, ele começa a revelar o propósito pelo qual Deus o enviou a esta terra. Ele poderia agir naturalmente e responder conforme a pergunta dos seus pais, mas ele deu uma resposta em que ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um compromisso muito maior com o seu outro pai, o verdadeiro pai que está nos céus. E olha aqui a resposta dele: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia, porque eram palavras espirituais, não eram palavras naturais. E o versículo 51 disse: e desceu com eles, Jesus retornou com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Essa palavra aqui diz que a postura dele era de sujeição, era de submissão, de honra, de respeito aos seus pais, porque Jesus era um filho que deu o exemplo perfeito de como deve se honrar os seus pais, porque a sua vida foi um exemplo para todos. Mesmo quando criança, Jesus também tinha que ser irrepreensível, tinha que separar as coisas espirituais das coisas naturais. Assim como nós que somos filhos, nós precisamos também separar essas coisas. Precisamos sempre honrar os nossos pais, honrar a nossa mãe. O livro de Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que a honra aos pais determina uma avalanche de bênçãos sobre a nossa vida, até mesmo para que tudo nos vá bem sobre a face da terra. A honra aos nossos pais e também às autoridades é fundamental para nossas vidas, porque há um princípio da honra que estabelece alguns critérios onde nós precisamos nortear os nossos passos e assim sermos abençoados por causa desse princípio. E Paulo diz: honra o seu pai e a sua mãe, para que tudo te vá bem sobre a face da terra e tenha longevidade de dias. Ou seja, há uma postergação, há um tempo de acréscimo aos nossos dias quando nós aplicamos esse princípio da honra. E o próprio Deus é quem diz: aquele que me honrar. E quando é que nós honramos a Deus? Quando honramos a sua palavra, ao que está escrito, que é a bússola para nortear o nosso caminho, que é, aleluia, o manual para que nós possamos examinar e fazer conforme tudo quanto nele está escrito, conforme disse Josué. E aí é que nós precisamos entender, queridos, que nós não devemos andar segundo as tradições deste mundo, segundo os rudimentos desse mundo, segundo as concupiscências e os desejos da carne, do homem, mas segundo a palavra de Deus. O autor de Provérbios traz muitas instruções acerca de como os filhos devem honrar os seus pais, de como os filhos devem se submeter, ouvir o conselho dos seus pais. E diz assim: filho, ouça os seus pais, né? Ata-o os seus conselhos, os seus ensinamentos, como diadema no seu pescoço, atrela o teu coração, porque fazendo isso será, aleluia, vida, será abundância,
você terá abundância de dias para desfrutar na presença dos seus familiares e na presença de Deus. Aleluia! Então nós não podemos desprezar a correção, os conselhos dos nossos pais. Por quê? Porque está escrito, né? E a Bíblia diz: se a gente não usar a vara da correção, admoestando, instruindo, ensinando-os, corrigindo-os, estamos facilitando para que o diabo lá na frente possa instruí-lo, possa corrigi-lo e possa conduzi-lo também para os caminhos da perdição. Então nós que somos filhos temos que ter a sabedoria de Deus, que vem através da sua palavra, para que nunca nos falte o temor como filhos diante dos nossos pais. Meu pai, o ano passado, faleceu, né? Mas enquanto ele viveu, mesmo com praticamente 90 anos, faltava um mês, menos de um mês para completar 90 anos, eu sempre baixei a cabeça para ele: sim, Senhor. Mesmo hoje, sendo um pastor, sendo alguém que mais instruído do que ele, porque ele não teve instrução na sua vida, né? Ele trabalhou muito, pagou o preço para que a gente pudesse, né, ser projetado, a gente pudesse crescer, ter uma faculdade, se formar. O preço ele pagou, mesmo não tendo. Meu pai, ainda vivo, ele, na época, ele trabalhava para que as irmãs dele estudassem, ajudar dentro de casa, ajudar a minha avó, meu avô, a honrar os compromissos dentro de casa. Ele trabalhava e pegava o dinheiro do seu trabalho. Está aqui meu pai, está aqui minha mãe, aqui para ajudar minhas irmãs. E ele mesmo não teve escola. A escola que ele teve foi a escola da vida, foi o trabalho, foi a determinação, foi a fé. E Deus honrou ele nessa terra, né? Ele foi prefeito quando a cidade se emancipou em Tarantim, e quando a cidade se emancipou eu nasci, né? Mas não tem nada a ver que foi homenagem a mim. Mas ele foi eleito como vereador, mandato de 2 anos, depois prefeito, depois ele ganhou 7 eleições consecutivas, né? Ele atuava como prefeito, depois colocava um, voltava, colocava um, voltava, colocava um, voltava, depois colocou e não voltou mais. Mas ele foi sempre honrado. Na sua morte, a cidade parou, inteira, literalmente a cidade parou. E o prefeito declarou 2 ou 3 dias de luto oficial. E eu tive que sair daqui e deixar até um dia de ceia, de Santa Ceia, para estar lá no sepultamento do meu pai, a 680 quilômetros. Mas eu quero testemunhar por que eu sou abençoado. Porque durante todos os dias da minha vida, eu nunca abri a boca para responder o meu pai e nem a minha mãe. Eu nunca levantei o nariz, empinei o nariz para dizer alguma coisa no sentido de afrontá-lo. Pelo contrário, a palavra de Deus diz: não importa se ele é indouto ou se ele tem conhecimento de causa, o que importa é o que a palavra de Deus nos instrui. E por causa dessa instrução, nós que somos filhos, somos abençoados até o tutano. E a Bíblia ainda diz: para que tudo te vá bem sobre a face da terra. Não está falando quase tudo não, meu irmão, está falando tudo. É uma promessa que Deus deu para você que é filho, e todos nós aqui somos filhos, amém? Então, se nós aplicarmos esse princípio na nossa vida, o princípio da honra, não somente tudo vai bem, mas também a Bíblia diz que você vai acrescentar dias. Talvez os dias que fossem determinados para a tua vida, os seus dias seriam alongados. Essa é uma promessa de Deus para a tua vida, aleluia. Tem que termos uma mente atrelada à palavra, uma mente sábia, uma mente cativa à obediência de Cristo, para que nós
possamos ser abençoados. Porque nesses dias em que vivemos, queridos, o que é que o mundo está nos instruindo, o que é que o mundo está nos ensinando? Hoje, os meios de comunicações, né, já falam diretamente através das novelas, né? E eu aprendi que novela é coisa do cão, né? E depois que eu tive esse entendimento, eu nunca mais assisti novela, que eu era viciado em novela. O próprio nome já diz, é nó mais vela. O que é isso? Nó mais vela. Isso aí é trabalho de bruxaria, né? É coisa, né, travada, é coisa amarrada, e ainda acende umas velas, não sei para quê. Você observa que os maiores produtores de novelas são comprometidos com a bruxaria, com a feitiçaria, com o satanismo, homossexualismo, né? E infelizmente hoje a mensagem que é transmitida através das novelas são mensagens que não são mais subliminares, são mensagens diretas, que não são ensinamentos que os pais dão aos seus filhos, mas o diabo tem usado esse meio de comunicação de forma legal para entrar na nossa casa e fazer a cabeça dos nossos filhos. E aí observa gente, homem beijando com homem. Onde é que já se viu isso? Lá na minha terra, no interior, quando eu morava aí, lá, né, homem que beijava homem, o negócio tinha um nome diferente, né? E era uma coisa rechaçada, rejeitada, né? E hoje é uma coisa que a imprensa tem colocado como se fosse uma coisa normal, ideologia de gênero. Mas graças a Deus que eu soube aí que já foi rejeitado no Congresso, nas escolas, e os nossos filhos não podem mais ter qualquer tipo de instrução para perverter a sua mente, para adulterar o conselho e o conceito que Deus tem dado para a família, para os nossos filhos. Você pode aplaudir Jesus por causa disso? Aleluia! Isso foi a primeira obra de Temer, que foi pressionado a fazer e já foi retirado da escola. E se algum professor estiver imputando na mente de uma criança esse ensinamento, essa instrução, você pode mandar chamar, pode denunciá-lo, que ele vai até sofrer penalidade de infração agora contra essa lei, que é crime. Amém, queridos? Deus pega a maldição e transforma. Aleluia. Então, queridos, o cuidado aqui, voltando à palavra, o cuidado de Maria foi um cuidado natural, porque ela estava preocupada, ela estava ansiosa, né? Um filho, uma mãe que ama um filho, principalmente, olha que filho, né? Bendita entre todas as mulheres, porque Deus escolheu exatamente aquele ventre para gerar o Salvador do mundo. Aleluia. Hoje eu mandei uma mensagem para minha mãe, né? E aí eu falei: bendito seja o teu ventre, né? Que Deus usou para gerar príncipes, aleluia, nesta terra. Quem sabe você está diante de uma mãe que você pode abençoar a vida dela e pode falar: aleluia, bendito seja o teu ventre, porque gerou neste tempo, neste século, um príncipe. Você é príncipe de Deus, você é princesa de Deus, e você deve celebrar este momento e abençoar, aleluia, esse ventre que te gerou. Aleluia. Se é para homenagem a elas, bata palma, abençoe, aleluia. Foi sua mãe que gerou você. E aí Jesus responde, agora, Jesus responde não afrontando, porque Jesus nunca afrontou. Observe que a gente tem que ter discernimento entre as coisas espirituais e as coisas naturais. Jesus disse: por que me procuráveis? Não sabias que convém, que era necessário? Vocês deveriam já saber. Maria era uma mulher de Deus, era uma mulher espiritual. Mas Jesus deu a resposta
de honra também. Não sabeis que convém cuidar dos negócios do meu pai? Observe que ela fala assim: eu e o seu pai estávamos ansiosos, te procurando, preocupados, e você... E aí ele responde, na parte de filho, como homem, ele sempre honrou, e na parte agora de filho de Deus, ele fala o que precisa ser falado, a verdade. Não sabias que convém cuidar dos negócios do meu pai? E a Bíblia diz que ela não entendeu nada inicialmente, até porque precisa ter discernimento espiritual para entender as coisas espirituais. Mas enquanto ele retornava para Nazaré, um dia de caminho, e ali, quem sabe, eles foram conversando, e Jesus dando exemplo, Jesus falando, e a Bíblia diz que Maria guardava todas aquelas palavras no seu coração. Ela guardava esse negócio dentro dela, aleluia, porque, aleluia, o discernimento espiritual traz a revelação daquilo que Deus está realizando, daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. É por isso que hoje, quando eu, por exemplo, tenho um aniversário, seja da minha mãe, dia de Natal, que é natural toda a família se reunir, tem alguma festividade, né? Eu particularmente nasci num dia de Natal, de novo, meu nascimento espiritual foi dia 25 de dezembro de 1989, foi num dia de Natal, ou melhor, foi dia 24 para 25, na noite de Natal. Eu não estava na mesa da ceia, antes de ser crente, antes de estar na mesa da ceia, eu estava na mesa do Senhor recebendo o alimento dele. E aí foi quando a minha história mudou, foi quando o cartório celestial registrou um novo nome lá, no livro da vida, né? E a minha história começou a partir daí. Então hoje, toda vez que é Natal, não somente Natal, mas eu tenho um compromisso com Deus. É o que Jesus falou: não sabias que convém cuidar dos negócios do meu pai? Porque eu tenho um pai terreno, e tenho um pai celestial. Um dia o terreno vai se tornar, né, também irmão lá no céu, porque nós somos pais enquanto estamos aqui na terra. E como pais, nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos e de conduzi-los no caminho do Senhor. Então, quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar com meu pai, que não vai ser meu pai, e vou dar paz do Senhor para ele, meu irmão, porque o pai só vai ser um, Pai das luzes, o pai, aleluia, de toda a humanidade, aleluia. Por isso que ele foi chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, aleluia. Por isso, queridos, quando tem alguma atividade, eu estou falando de mim. Hoje Lázaro ligou para mim, mandou uma mensagem, transmitindo para minha mãe, né, para a Cláudia, né, que também é mãe dos meus filhos. E aí eu falei, claro, mas é claro que eu vou transmitir assim também, como eu tenho feito o meu papel, de estar sempre sendo um instrumento de Deus para abençoá-las. E aí ele falou assim: pastor, eu quero te dizer uma coisa, eu tenho aprendido muito com o Senhor, durante toda a minha trajetória, a minha estrada aqui no Evangelho, o Senhor tem sido um pai, tem sido uma referência para mim, e até o arrebatamento nós vamos estar juntos, e eu quero te honrar aqui na terra. E assim como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, aí eu posso estar dizendo para o Senhor que eu tenho imitado, eu tenho aprendido muito com a sua mansidão, com a sua humildade. E aí falei até com o evangelista, mostrei para o evangelista Edson. Aí eu falei para ele, mas tudo isso é Jesus na nossa vida, porque se tirar Jesus, não sobra nada.
Se tirar Jesus, não fica nada, a gente não pode fazer nada sem Ele. E graças a Deus, porque Jesus está sendo manifesto, está sendo revelado diante de testemunhas oculares, amém, queridos? Quando uma pessoa chegar e dizer para você: olha, eu tenho olhado para você e tenho me espelhado em você, na sua atitude, na sua postura, na sua conduta, no seu testemunho, né, no seu caráter, na sua vida, é motivo de louvar a Deus por isso, irmãos. Por quê? Infelizmente, muitos até podem falar mal, né? Muitos até podem falar diferente, porque a Bíblia também diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, por minha causa. Ou seja, é por causa de Jesus que as pessoas vão te perseguir, vão falar mal de você, né? Não fala que pastor é isso, pastor é aquilo, né? Você que é crente, que é assim, né? Então é por causa dele, a Bíblia está dizendo que você é bem-aventurado por causa disso. Deixa perceber, sabe por quê? Porque tem galardão, aleluia, tem recompensa que está vindo a reboque sobre a tua vida, que está, aleluia, te perseguindo para te alcançar, porque também está escrito, amém, aleluia. Por isso, queridos, eu quero finalizar, mas quem está gostando, diga amém. Então, Jesus respondeu de forma espiritual. Toda vez que eu tenho uma festa, minha mãe já sabe: não, deixa Rogério cuidar dos negócios do pai dele. Depois das coisas espirituais, ele vem cuidar dos negócios dos pais, né? Dos pais. Porque eu tenho um pai e eu tenho pais aqui na terra, né? Que é mãe e pai. Então, primeiro as coisas de Deus. Jesus nunca se deixou confundir com essas coisas. Foi Jesus que falou isso. E depois Maria entendeu. Lembra lá no primeiro milagre, lá em Caná da Galileia? Quando Maria chegou para Jesus e disse: filho, estamos com um problemaço aí. A festa de casamento lá em Israel durava 7 dias, por tradição judaica. Na primeira noite a festa estava ameaçada, porque faltou o quê? Vinho. Aí Maria chega para ele: filho, estamos com problema, os convidados estão ameaçando deixar a festa, né? E acabou o vinho. A motivação da festa, infelizmente, né, naquela época ainda era o vinho. As pessoas bebiam para ficar alegre, né? Mas Jesus fez de propósito, só tinha 6 talhas, e por tradição eram 7 talhas. E por que naquela festa só tinha 6? Você vai entender. Porque Jesus era a 7ª talha, que ia faltar vinho na 6, mas na 7ª não ia faltar. E o vinho o melhor vinho estava na 7ª talha. E tudo aquilo tinha que acontecer para que se principiasse os sinais e o ministério de Jesus começasse, desse início. E aí Jesus falou: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Você acha que Jesus foi mal educado com a sua mãe? De forma alguma. Maria sabia que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como homem ele era filho de Maria, mas como Deus ele era o próprio pai de Maria. Como homem ele estava sujeito às mesmas paixões humanas. E assim ele viveu na terra. Como homem ele teve sede, mas como Deus ele é o rios de águas vivas que flui no nosso interior. Como homem ele teve fome, mas como Deus ele é o pão vivo que desceu dos céus. Como homem ele se cansou, mas como Deus é aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu tenho alívio para as vossas almas. Como homem ele, aleluia, como homem ele levou os homens a Deus, mas como Deus ele trouxe Deus aos homens. Como homem ele morreu, mas como Deus ele jamais pode morrer, porque ele é a própria expressão da vida. Ele é a própria vida, ele quer o que dá a vida, o que dá e que tira. Ele não pode morrer porque ele é Deus, aleluia. E Maria sabia muito bem disso. Quando ele falou: mulher, que tenho contigo? Ele falou: epa, aí não é o natural não, aí é o espiritual. Aí Maria recebeu o comando e chegou lá para o servente e falou: fazei tudo o que ele vos disser. Então as pessoas que às vezes não têm discernimento precisam obedecer Maria.
O que Maria mandar fazer, faça. Porque Maria é uma mulher de Deus, mulher espiritual. Fazei tudo o que ele vos disser. Tem um ditado lá no mundo que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se é ele que está mandando, eu não quero nem saber. A última palavra na minha vida procede dele. Amém? Se a sua procede também, expresse através das suas palmas, louvando aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, aleluia, para todos sempre. E aí, a Bíblia diz que: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito em tudo. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. A sua oração, sua mãe, se não é crente ainda, invista tempo. Se você ainda tem o privilégio de ter uma mãe, invista tempo com ela. Abençoe a vida dela. A sua história, saiba de uma coisa: dependeu dela, faz parte. A sua história, você não pode desanelar a vida da sua mãe, porque ela faz parte da sua história. E eu quero que você, encerrando essas palavras, nesse dia, quem sabe que é o Dia das Mães, você possa trazer uma palavra profética sobre a vida dela. Hoje eu já gerei no mundo espiritual sobre a minha mãe, e que você, como príncipe de Deus, possa também profetizar sobre a sua mãe, sobre o ventre que te trouxe a esta terra. Aleluia. E assim eu encerro dizendo que Jesus honrou os seus pais durante todos os dias da sua vida. Até no dia da sua morte, Jesus chegou pendurado no madeiro. Nas suas últimas palavras, Jesus falou para João, que era o seu amigo mais próximo, o amigo que pousava a cabeça no seu peito, que ele confiava, que honrou Jesus diante de todos os discípulos que Jesus escolheu para segui-lo. João foi o único que foi até o fim, que foi até o Calvário. Todos abandonaram Jesus. E observe que o princípio de honra estava sobre João, porque João era aquele que era mais espiritual, era aquele que, quando alguém tinha uma dúvida, chegava para João: pergunta o mestre aí, aquele que você tem intimidade aí, pergunta para ele aí quem vai ser o traidor, pergunta para ele aí sobre quem que vai assentar, né? Então, nesse momento, Jesus chega para João e diz assim: João, a partir de agora, aí na terra, tu vai assumir o meu lugar como filho, e tu terás uma nova maternidade. Eis aí a tua mãe, você vai cuidar dela como eu cuidei, tu vai honrar ela como eu honrei, porque ela não vai ficar desamparada. Eis aí a tua mãe. Aí depois chegou para Maria e falou: mulher, eis aí o teu filho. Até na sua morte, Jesus foi exemplar, não deixou a sua mãe desamparada. Você pode aplaudir Jesus por isso? E Deus, que ama, que tem um amor maior do que o de mãe, Ele diz para você: ainda que uma mãe que te gerou no seu ventre, que gerou nas suas entranhas, que cuida, que amamenta, né? Que tem esse maior cuidado do filho, se um dia vier a se esquecer de ti, diz o Senhor, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Vamos ficar de pé. E aqui nós aprendemos com Jesus como exemplo de filho para honrar os seus pais, e principalmente honrar a sua mãe enquanto esteve aqui na terra. Eu quero orar hoje não somente pelas mães, mas quero orar e profetizar sobre todos os filhos
que ainda tem mães. Eu sei que alguns já não perderam, porque quem perde para Deus não perde. Amém? Com Deus você não perde. Eu não perdi meu pai para Deus, eu ganhei meu pai para Deus, ou com Deus. Amém? Então, quando meu pai partiu desse mundo, eu falei, eu estou feliz. Sabe por quê? Se meu pai voltar depois de mais de 60 dias no leito do hospital, resistiu até os últimos momentos, mas eu entendi que foi melhor para ele. Se ele voltasse, aí é que ele ia se perder. Mas aí Jesus foi e ganhou ele, né? As experiências nos revelam do que foi que aconteceu durante esse período. Então nós, eu, Jaqueline, minha irmã, os nossos irmãos, achamos que era a melhor coisa. Foi o que Deus fez. Deus sempre faz o melhor. Deus tomou para si. E quando Deus ganha, nós não perdemos, nós ganhamos também. Satanás foi quem perdeu, amém, queridos? Então nós vamos aqui fazer um ato profético. Você que tem mãe, eu quero chamar todas as mães aqui na frente. Primeiro, todas as mães, por favor, sai do seu lugar e venha aqui à frente. Todas as mães, por favor. Agora eu quero profetizar todas que querem ser mães. Isso é um ato profético. Todas que querem ser mães, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Tem gente que não quer ser mãe, né? A Bíblia diz, né? Tem aquelas que cuida dos negócios do Senhor, aquelas que são eunucas. Amém. Agora eu quero chamar todos os filhos. Todos os filhos. Vem aqui à frente. Os filhos vão. Filhos. Vilares não é filho, não? Você não é filho, não é? Sim? Então vem aqui à frente. Todos os filhos. Só quem não foi gerado nesse mundo fica aí. De repente veio de outro planeta aí, ninguém sabe, né? Todos os filhos. Só Joca está liberado de ficar lá porque ele está gravando. Agora os filhos vão agora abraçar as suas mães. Se tiver. Se não tiver, abraça a esposa, que é mãe também. Abraça a esposa. Mas e aí, não está nem a mãe aqui, nem a esposa. Então, se encosta aí numa mãe, dá um abraço nela também. Não fica ninguém não, vamos fazer um ato profético aqui. Tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente. Pai, em nome de Jesus, Minha alma não mente. eu quero nessa manhã profetizar sobre cada mãe. Muitos não conseguem entender, discernir o segredo e o papel de uma mãe que não tem salário neste mundo que pague o seu serviço. Um serviço de mais de 24 horas por dia quando está no seu ofício direto. Ó Deus, queremos honrar todas as mães da terra. Queremos profetizar sobre os seus ventres espirituais e ventres naturais que ainda hão de dar, de se abrir, de dar filhos. Aquelas que são estéreis. Meu Deus, assim como o Senhor abriu o ventre de Ana, abriu o ventre de Raquel, abriu o ventre
meu Deus, de tantas outras mulheres de Deus que fizeram história, que o Senhor nesta manhã também, de forma sobrenatural, venha tocar nos ventres e abrir, para que se cumpra também propósitos divinos. E também ventres espirituais, para que possam gerar filhos espirituais. Que o Senhor possa abençoar cada mãe, e também especialmente cada filho que venha honrar a sua mãe e o seu pai, para que postergue os seus dias e que receba a honra de Deus, que receba, aleluia, o favor de Deus, que receba as maravilhas, os presentes, aleluia, que receba as bênçãos do Pai Celeste sobre cada filho, em nome, para a glória de Jesus. Quantos recebem, levante as suas mãos e se expresse a Ele. Aleluia! Se expresse a Ele. Se expresse. Eu te convido a nunca Glória a mais Deus. me deixar aqui, faça morar. Foi a minha decisão, Jesus amado, pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.